Você vai iniciar a radioterapia e se sente perdida? Não sabe o que fazer para evitar os efeitos colaterais? Nesse episódio, nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse protocolo do seu tratamento oncológico. Eu sou o João, sou treinador oncológico, está comigo a Isabela, que é nutricionista oncológica, e a Camila, que é farmacêutica oncológica. Fique com a gente que você vai entender tudo o que você precisa saber. Então vamos começar falando do que é a radioterapia. A radioterapia, então, de forma bem simples para vocês entenderem, é uma radiação com ionização no local do tumor. Então, a marcação da radioterapia vai depender, vai variar do tumor que você tem. Então, a ação dela é local, diferente da quimioterapia, que é uma ação sistêmica, que ela vai matar a célula boa e célula ruim. Então, ela vai agir localmente. E aí, a gente vai ter os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns da rádio, por exemplo, também vão variar do local de ação da radiação do seu que for feito seu tratamento. Então, por exemplo, você está fazendo uma radiação na mama. Qual é a indicação? A indicação é que a sua pele ela vai ficar mais avermelhada. Isso é normal? É normal ficar a pele vermelha. Ela vai ficando e a gente não tem nenhuma, ô Isa, amostragem de figura para exemplificar para eles o que que é normal? Você vai procurando aí, por Ó, gentileza? Então, para você saber e entender que vai ficar vermelho, que esse vermelho é normal de ficar e que você só não pode deixar criar feridinhas no vermelho para então comunicar ao seu médico, ok? E aí muita atenção, por quê? A hidratação da pele, que é o que o João já escreveu ali, ela é imprescindível no tratamento de radioterapia. Mas quando passar o creme? O creme, você só vai hidratar a sua pele após a radiação, tá? Você não vai sair de casa, lotar o seu corpo de creme, ok? E ir para a radiação. Não. Você vai hidratar a pele pós a radiação, ok? E daí a gente precisa ter o cuidado da hidratação. A gente tem algumas figuras que eu separei de indicação de Já cremes. já tô compartilhando aqui. Ó, esse aqui seria a pele, ela começa a ficar Isso. um pouco mais vermelha, um pouco mais sensível, e aí tem estágios, e aí esse quadro chama radiodermite, que é causado pela radiação. A pele fica um pouco mais sensível, um pouco mais vermelha, então aqui já precisa começar os cuidados. E o E aqui estão os cuidado e o primeiro cuidado é você escolher o creme, que é o creme e o sabonete, que a gente não pode ter, cheiro muito evidente, porque vai causar alergia e a sua pele vai estar mais sensível, e manter a hidratação da pele. E aí eu separei aqui os sabonetes que eu mais indico para os pacientes e que você encontra facilmente na farmácia, que é o da Granado, que ele não tem cheirinho nenhum, que é o sabonete de glicerina e tem uma boa hidratação. Esse Dove também é para pele sensível, ele não tem, cheirinho nenhum também. O neutro. Cetaphil e o da La Roche. Esse da La Roche é quando você já tem uma coceirinha causada pela radiação. Então ele é mais específico para quando você já tem um estágio final, dependendo da quantidade de sessões que você vai fazer, ele já vai te ajudar a nutrir a pele e acessar essa coceirinha inicial que a radiação faz e causa na pele também. Tá? Perfeito. Aí aqui nós Hã, temos os hidratantes. isso, os hidratantes que eu mais indico, de menor custo, o CeraVe, ele atende muito bem, e aí você pode, após a radiação, né, fazer essa hidratação, no local e em todo o corpo com ele. O Cetaphil tem uma boa adesão também.
tá? E o da La Roche, que ele é considerado também o melhor, mas um custo um pouquinho maior. Mas os 3 têm ação local de hidratação de boa eficácia. Perfeito. Só uma observação, Cá, que você, intensificou bem essa informação, que não é para passar o hidratante antes da radioterapia. Alguns Isso. pacientes, eles tentam, por exemplo, passar, hidratar, tentando prevenir, mas não é isso que a Não gente precisa é. fazer. Isso. A gente Uhum. estava conversando sobre isso, alguns pacientes tentam, por exemplo, vai irradiar a mama. Pega uma bolsinha de gelo e coloca em cima da mama. Ah, mas é para anestesiar. Só que esse processo de tentar anestesiar vai deixar essa pele mais sensível. E aí, hora que bate a radiação, a pele mais sensível, mais radiação, essa radiodermite, que é essa sensibilidade da pele, ela fica mais intensa. E aí, o creme também, ele faz a mesma coisa. Então, Camila foi perfeita na fala. Não é para passar antes, é para fazer o tratamento com a pele limpa, lava bem, Isso. passa ali os sabonetes. E aí quando for fazer a radiação, terminou a radiação, foi para casa, higieniza bem, toma o banho e depois passa os hidratantes. É pós sessão de radiação, porque Isso. senão isso pode causar efeito inverso, e aí ao invés de melhorar, hidratar, piora. Ô Isa, você falou do gelado, mas tem muito paciente que eu vejo na prática clínica que coloca o quente também. Então não é para Uhum. colocar nem quente nem frio, porque isso sensibiliza mais a área que vai ser irradiada e sensibilizando mais, a radiação vai sensibilizar. Então você vai estar prejudicando, na verdade, o processo de ação da radioterapia, Sim. tá? Agora uma pergunta que é muito recorrente é: posso tomar banho com a marcação? Sim, você pode tomar banho com a marcação. Acontece que, dependendo, isso varia de local para local, a marcação é feita de formas diferentes. Então, nós já tivemos uma paciente do SUS que fez uma marcação com caneta e ela tinha uma sudorese excessiva, no qual, conforme ia passando o dia, a marcação ia saindo. E ela foi até a enfermagem, reportou esse problema de sudorese que ela tinha, e elas disseram que não poderiam marcar. Então ela ficou passando só, lenço umedecido nos dias de radioterapia para que não prejudicasse o local de radiação. Na minha concepção de profissional, isso não poderia ter ocorrido, porque a gente não pode prejudicar o processo de higiene pessoal do paciente. Porém, vamos enxergar, né, cada caso um caso, não tinha o que fazer, mas você marcou, pode tomar banho? Pode tomar banho. O importante não é esfregar o local. Se você tem costume com aquelas buchinhas de banho, não esfregar o local que está tendo a radiação e manter, né, o local ali. For colocar uma blusa que não crie atrito na pele, para que a gente, às vezes a radiação já fica a pele mais sensível, e aí a sensibilidade, a gente coloca uma blusa, ou usa um sabonete com mais cheirinho, ou usa um óleo que não é para ser usado, isso Ou às tudo vai vezes um sensibilizando sutiã que tem mais. alguma coisa, relando ali, fazendo esse atrito, então às vezes é melhor top só de tecido ou um sutiã só de tecido para não ter aquele ar, não ter aquelas ou renda que aí vai ficar coçando, pinicando. Acho que são informações simples que o paciente ele pode evitar para não chegar a uma sensibilidade maior da pele. Isso. E aí, chegando a essa sensibilidade maior de feridinha, que você sinalize para o seu médico para que entre com uma ação de medicamento sobre o local, Uhum, tá? Acabei de lembrar, Isa, que a gente tem paciente que começou a radioterapia, começou a ficar vermelhinho, a pele começou a irritar, a gente pode fazer compressa de chá de camomila. uhum, Chá de camomila é ação calmante, no local pode auxiliar que isso não faça uma progressão dessa perfeito. vermelhidão no para o paciente, E tá. lembrar também que esse chá não é um chá que acabou de sair do forno quente para prejudicar e Isso, sensibilizar mais. É o chá morno, é a substância que vai auxiliar ali a parte da pele, e não a temperatura, pelo contrário, não é nem temperatura congelada e nem temperatura,
extremamente quente. Então é uma temperatura morna que você consegue relar ali e sem causar nada de sensibilidade. Então é isso que vai precisar fazer. Uma compressa, coloca num paninho ali, deixa por cima, agindo ali na região e só. Lembra, não são temperaturas extremas, senão a gente já está ensinando o que não fazer, aí o paciente: "Ah, chá", geralmente associa chá com coisas quentes, isso pode ser, perigoso. Isso. Muito E aí, quando a gente diz de efeito adverso, você coloca na internet: "Efeitos adversos radioterapia". O mais comum que você vai ver é essa vermelhidão local. Porém, quando a gente diz radioterapia, a gente vai entender de qual local de ação. E, por exemplo, num câncer de cabeça e pescoço, não é a vermelhidão, é uma mucosite, que dá 99% dos pacientes. Então, quando você busca, mas você precisa buscar e filtrar o que você busca para você também não criar algo que você não vai ter. Então, Aham. assim, pacientes de cabeça e pescoço é muito comum sim, paciente fazer mucosite. E a gente tem as tratativas e manejos para mucosite. Agora, paciente de câncer de mama, se você tem um diagnóstico de câncer de mama, sim, é vermelhidão local. A gente tem também, né, Isa, uma queixa de deglutição dos pacientes, mas isso vai depender, veja bem, da quantidade de sessões. E isso Ótimo. também, o efeito colateral acontece? Acontece, mas a quantidade de sessões também vai impactar no efeito colateral que você tem, né? Sim, se o paciente ele faz uma fica mais sensível a essa parte do aqui dessa região para engolir, às vezes, igual a Camila falou, são sessões consecutivas, isso vai gerando uma amplitude maior, e aí acaba sensibilizando a parte de deglutição. Então o paciente tem dificuldade de engolir, de mastigar, e aí até a água fica mais sensível. Então nós precisamos mudar a característica da dieta e não mudar a quantidade e a prescrição, nós temos que mudar a forma de preparo. Então é indicado uma dieta que é considerada uma dieta branda, então tudo cozido. O paciente vai ter uma facilidade de mastigar, de deglutir, de engolir muito mais fácil. Então, por exemplo, ao invés de consumir pão, esse paciente ele vai consumir, por exemplo, um mingau de aveia, que é mais molinho. Então, nós trocamos os tipos de carboidrato, mas mantemos a mesma quantidade. Proteína, ao invés do paciente consumir, por exemplo, um frango, assado, e aí tem as partezinhas mais crocantes. Não, o paciente vai fazer um frango desfiado junto a um purê, que vai ficar mais molinho, ou não conseguiu o frango, um omelete, e aí vai são opções que são mais fáceis de engolir e o paciente consegue ter uma nutrição melhor. Senão o paciente vai relatar: "Não consigo engolir, não consigo nada", e aí nós vamos para um próximo nível, depende do aspecto, às vezes nós vamos precisar de uma dieta 100% líquida. Então aí o paciente não consegue consumir o ovo, não consegue consumir o frango, a proteína fica um pouco mais deficiente. E aí os suplementos hiperproteicos, eles são utilizados nesse momento. Aí o paciente vai fazer como se fosse uma vitamina com leite ou o leite vegetal, a proteína, que é o suplemento, vai bater com a fruta, vai bater com, por exemplo, com as castanhas, tudo isso vai estar completa a refeição, só que de uma forma diferente. Antes o paciente comia e mastigava, agora ele só vai engolir. Vai depender muito de cada aspecto do grau, né, que esse paciente vai relatar de dificuldade, mas tudo tem solução. Na dieta líquida é mais difícil bater o aporte de carboidrato, de proteína, automaticamente o aporte energético. Então o paciente tem uma tendência a perder peso. Nós não queremos isso, porque isso pode repercutir da parte física, pode repercutir no desempenho dos exercícios. Então nós precisamos cuidar da alimentação no paciente radioterapia. Camila falou, às vezes, por exemplo, o paciente vai fazer um tratamento de colo de útero, e aí vai ser uma radioterapia interna local, não vai causar alteração aqui na mucosa da boca. Então, assim, precisa saber região, quantas sessões, quais são as possibilidades, tentar prevenir qualquer situação, já fazer essas orientações de troca, de substituição para o paciente. Não consegue o frango, então vai para o ovo. Não consegue o ovo, vai para o suplemento. Só para não deixar que o paciente pare de consumir. E isso a gente faz quando há necessidade. E não passa uma dieta líquida só porque o paciente vai fazer radioterapia, porque às vezes a radioterapia lá no dedão do pé não vai repercutir.
só E de modo exemplar. E Hum, aí, Isa, é importante quem nos ouve, né, sinalizar para a equipe, porque é uma cascata. Se você tá lá já com dificuldade na primeira semana de deglutição e você deixa isso postergar na segunda, na terceira, na quarta, Vai você não piorando. come e aí vai repercutir no baixo peso, que vai repercutir na hidratação, que vai repercutir dentro do seu corpo. Pensa que é uma cascata, então você tem que cuidar aqui, ele vai ter resposta aqui embaixo. Uhum, Então você sinalizar para que seja mediado e para que tenha manejo, né, uhum, imediato a sua queixa para que siga, porque as sessões de radioterapia são sequenciadas. uhum, Então, o que a pa as pacientes se queixam mais também, além da fadiga, é esse cansaço de rotineiro, né, de ir até o local e ficar ali. É pouquinho tempo, sim, são 20 minutinhos ali, mas é essa logística que impacta na vida da paciente, né. E aí, João, o que a gente mais fala de fadiga, o que que você vê aí nas pacientes oncológicas, né, que fazem radioterapia, elas deixam de treinar, não deixam, o que que você orienta? sim. Normalmente, a radioterapia é o último protocolo do tratamento oncológico, principalmente nas pacientes de câncer de mama. Então, a gente precisa entender que existe ali um cansaço acumulativo, doses e também sessões, tratamentos acumulativos. Como esse paciente já chega um pouco mais debilitado na radioterapia, a gente vai precisar adaptar o exercício conforme a capacidade física, principalmente devido ao cansaço e também se essa mulher fez algum tipo de cirurgia oncológica, mastectomia, esvaziamento axilar, quadrantectomia, seja qual for. Então a gente precisa fazer o quê? Se você é uma paciente de câncer de mama, fez algum tipo de cirurgia anterior à sua radioterapia, primeiro, a gente precisa manter uma boa mobilidade, porque você vai ficar no aparelho de radioterapia dessa maneira. Se você não tiver essa amplitude com o braço, você não vai conseguir ou vai conseguir fazer sentindo muita dor. E a gente não quer isso. Então, a gente precisa manter uma boa mobilidade. Você precisa fazer exercício de alongamento e mobilidade para conseguir movimentar o seu braço, conseguir elevar o braço acima da cabeça sem qualquer tipo de dificuldade. Já durante as sessões, normalmente são 15, mas pode chegar a 30 sessões, você vai continuar fazendo esse exercício de mobilidade, você vai tentar realizar algum tipo de exercício físico de força 2 ou 3 vezes por semana. E pode ser o quê? Musculação, treinamento funcional, pode fazer treinamento em casa, pode ser até mesmo crossfit, desde que esteja adaptado conforme a sua capacidade. E o recomendado também é 150 minutos de exercício físico aeróbico moderado por semana, que pode ser uma simples caminhada. Eu sei que parece muito, mas você não precisa fazer essa quantidade toda. Você vai fazer o quê? Os alongamentos, que é o principal nesse momento para evitar a perda de elasticidade muscular e outras complicações maiores, e você vai fazer a musculação, o treinamento de força e a caminhada conforme a sua capacidade. Vai precisar distribuir na sua semana aí de uma maneira que não fique muito pesado. Então, todo dia você vai fazer os alongamentos, 3, 4 por dia está ótimo, e no outro momento do seu dia você pode fazer um treinamento em casa, outro dia você vai fazer caminhada, no outro dia você vai fazer na academia. Isso daí pode ser elaborado de diversas maneiras, tudo vai depender do paciente. Agora, pacientes que estão fazendo radioterapia pélvica, é necessário fortalecer o core, que é um grupo de músculos responsável pela estabilização do corpo. Então, o seu foco principal vai ser fazer exercícios como elevação de quadril, abdominal, você vai fazer agachamento, tudo adaptado conforme a sua capacidade. Então, o exercício existem diversas maneiras de você fazer. E o foco dele é sempre o quê? Controlar a fadiga oncológica, aquele cansaço que pode acontecer durante o tratamento, e evitar a perda da elasticidade muscular que gera aquela aderência. Quando você movimenta o braço, você sente aquele repuxo todo, é a aderência muscular que pode estar acontecendo. Detalhe também, a roupa durante a prática do exercício físico. Eu ia falar isso. Evitar roupa colada, porque o tecido da roupa pode fazer um contato Textura excessivo sobre a também. sua pele, pode ficar fazendo aquele contato e pode acabar machucando uma pele que já está fragilizada. Então, você vai utilizar o creme, como a Camila falou, você vai colocar uma roupa mais larga, pode colocar o topper, se for topper, tenta evitar aqueles que são mais finos, eu não sei o nome, estilo, De eu só sei alcinha.
aqueles que preenchem mais a sua mama, preenchem mais o seu colo, porque assim, vai ficar mais justo e não vai ficar aquela alcinha fazendo contato excessivo e te machucando, que vai ser muito pior. Então usa um top que preenche mais a sua mama, que preenche mais o seu busto, nesse processo. Perfeito. Mais uma observação em relação ao paciente que vai fazer ou está fazendo radioterapia. Sempre surge chá não sei de onde, suplemento não sei de onde, e tudo isso vai ter a Na promessa rádio em qualquer momento do tratamento qualquer oncológico, né, momento. Isa? Exato. Então É. a recomendação é, em relação à suplementação fitoterápica, não é para fazer o consumo de suplementação, de composto, de chá, de óleo essencial. Por quê? Geralmente, de forma geral, de forma ampla, esses compostos, ele tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória, mas a radioterapia tem uma ação oxidante e inflamatória. Então, se utiliza cápsulas, compostos que têm uma concentração aumentada, vai inibir o tratamento principal. Então, não faz sentido nenhum fazer com que a radioterapia que você está fazendo, indo lá de segunda a sexta, indo no hospital, na unidade que você faz, matar esse efeito colateral ou reduzir parte desse efeito. Então, a radioterapia, a radiação no local vai fazer com que as células tenham uma inflamação e tenha um processo de oxidação. Isso faz com que o nosso sistema imune tenha uma mensagem, então através de um mensageiro, é mandado uma mensagem para o sistema imunológico ir lá naquela região, por exemplo, na mama, irradiou a mama e vai inflamar e vai gerar espécies reativas de oxigênio, isso é o processo de oxidação. As células identificam isso e vai ali matar essa célula que foi irradiada, ou seja, o tratamento ele é mais eficaz, só que se você usa um composto que inibe isso, não faz sentido, a radioterapia não vai ter o efeito que é esperado ou talvez não tenha nenhum efeito. Então, por isso que o paciente em radioterapia não pode utilizar nenhum composto antioxidante, anti-inflamatório. Os mais comuns que são utilizados é a cúrcuma concentrada ali em cápsula, ou, por exemplo, chá verde em cápsula, ou ficar. O problema não é o chá, o problema é que ele fica concentrado. Eles colocam todo o composto, liofiliza o chá, ou liofiliza a erva, enfim, e coloca concentrado dentro de uma cápsula. Então, é extremamente perigoso, porque vai inibir a ação do seu tratamento. Então, não faça isso. Essa é uma informação muito importante. Acabou a rádio, acabou a químio, beleza, pode voltar com o seu resveratrol, pode voltar com a sua coenzima Q10, mas nesse momento não é indicado. Muito bom. Esses são os cuidados então: hidratar a pele, utilizar o sabonete e creme específico e aí vai depender, como a Camila falou lá, vai depender da Isso, faixa de e preço, do que é mais indicado para você. Isso até isso, mesmo mas você pode perguntar para o enfermeiro lá do hospital, tirar a dúvida com ele, porque ele que vai ser responsável por você, não usar. lembrando que a hidratação é isso, utilizar sabonete, creme específico, esse específico é o quê? Com ureia, que a gente diz que tem um nível de hidratação melhor. E o seu foco é usar qualquer tipo de creme que seja manipulado, mas que seja sem o cheiro de lavanda, alecrim, qualquer cheiro que deixe mais sensível à pele, Isso tá? aí. Aí, não usar compressa fria e quente. A gente às vezes sente um ardor na pele e quer colocar gelo, não é para fazer isso. E pode fazer também a compressa de chá de camomila também. Os cuidados nutricionais são priorizar uma dieta branda, alimentos pastosos ou líquidos, se você tiver dificuldade de Se tiver, deglutição. isso. Suplemento hiperproteico se for necessário, e não usar nenhum tipo de suplemento por conta própria, só prescrito pela nutricionista oncológica. Procure um nutricionista Ótimo. oncológico, nutricionista, comum, vai saber te ajudar, mas não é tão específico como alguém especialista em oncologia. E no treino, você vai ter cuidado com as roupas que você vai utilizar, fazer os exercícios de alongamento e mobilidade, principalmente aquelas mulheres que fizeram cirurgia oncológica da mama antes,
E o treino deve ser adaptado conforme a sua capacidade. Tentar, na minha opinião, fazer uma musculação e uma caminhada, mas tudo isso ajustado conforme a sua capacidade e limitações. E se você quer ter uma equipe multiprofissional te acolhendo, te ajudando durante a sua radioterapia e também pós-radioterapia, porque os efeitos colaterais dela pode acontecer no longo prazo, aqui na descrição vai ter o link da Neomove, que é o nosso acompanhamento, onde você vai ser acompanhado por nós e a gente vai conseguir te ajudar, te auxiliar durante todo o seu tratamento oncológico e também pós-tratamento, beleza? O link está na descrição. Tem alguma outra informação, meninas? Não? Tá Só ótimo. isso. Gostei muito Muito, do vídeo. Só muito isso bom. tudo. Curte, compartilha, fala aqui nos comentários também se vocês gostaram, o que que vocês querem ver de conteúdo aqui no perfil, no nosso canal, porque a gente faz o conteúdo para vocês. A gente não faz o conteúdo para o João, para a Isabela, para a Camila, é para vocês. Então a gente precisa de ter esse feedback para a gente conseguir melhorar e levar informação de qualidade para vocês.